Voltamos aí para o nosso segundo bloco, onde a gente já falou sobre o que é pessoa natural, né? O que é pessoa do ponto de vista jurídico, quando que nasce a personalidade e o que é capacidade jurídica. E agora a gente vai começar a ver a medida dessa capacidade, o conteúdo do copo. Todo mundo tem um copo igual, só que nem todos têm a mesma capacidade, o mesmo conteúdo de direito dentro desse copo. E não é por diferenças sociais, é por diferenças, às vezes, biológicas, de idade ou de problemas de saúde, etc. E aí que a gente começa a falar do próximo tópico, que é a incapacidade. O artigo 3º e o 4º trazem para nós as regras de incapacidade e é aqui que você tem que ter a maior atenção, porque é o que é mais cobrado em prova. Primeira coisa, a diferença entre absolutamente e relativamente incapaz. Absolutamente incapaz é aquele que sozinho não pode fazer nada no direito. Não pode fazer nada. Na verdade, ele não faz nada. Alguém sempre faz por ele. Ele sempre é representado na vida civil. E quem que é o único que é absolutamente incapaz no direito brasileiro? O menor de 16 anos. Só ele. Só o menor de 16 anos. Então, 15 anos e 11 meses é absolutamente incapaz. Ele não faz negócio sozinho. Ele não faz negócio, na verdade, não é nem sozinho. Não faz negócio. Alguém faz em nome dele. Então, se uma mãe que quer entrar com um pedido de creche, com uma ação de creche para o seu filho de 1 aninho de idade, ela faz em nome dele. Ele não assina nada, ele não vai na audiência, ele não faz nada disso. Quem faz é a mãe, ou o pai, ou o avô, ou a avó, ou o tutor, ou alguém faz em nome dele. Alguém que está representando esse menor. Tá certo? Por quê? Porque ele é absolutamente incapaz. Completou 16 anos, já não é mais incapaz. Não é mais absolutamente incapaz. Passa a ser relativamente incapaz. O que é o relativamente incapaz? O relativamente é aquele que participa das coisas. Só que ele não participa sozinho. Ele é assistido. Ele tem uma assistência na vida civil. Então ele começa a participar. Então o jovem lá de 17 anos que quer comprar um apartamento, ele vai assinar? Vai assinar. Só que ele não vai assinar sozinho. Dessa vez, se for para comprar um apartamento no nome do jovem de 17 anos, ele tem que assinar, só que ele não assina sozinho, ele assina junto com o responsável, o tutor, etc e tal. Só que nesse caso a gente não chama de representante, a gente chama de assistente, tá? Porque ele está sendo assistido. Então essa é a grande diferença entre o absolutamente incapaz do relativamente incapaz. O absolutamente incapaz, ele é totalmente representado por outra pessoa. Ele não tem voz. Ele não tem vontade expressa no direito. É alguém fazendo alguma coisa por ele. Já o relativamente incapaz, não. Ele faz junto. Ele participa também da vida jurídica. E aí, esse é o caso que você tem que gravar. Quem são cada um? Absolutamente incapaz é apenas o menor de 16. O resto é tudo relativamente incapaz. Quem são os relativamente incapazes? Os jovens entre 16 e 18 anos, porque quando completa 18 anos, a gente tem já a maioridade civil, tá? A maioridade civil, que se confunde hoje também com a maioridade penal, mas é maior de 18. Então, entre 16 e 18 é relativamente incapaz. Os ébrios habituais, né, pessoas, os alcoólicos, né, pessoas que são viciadas em álcool, e os viciados em tóxicos, né, os adictos que a medicina chama. Então, pessoas que são alcoólicos, são viciados em drogas, essas pessoas elas são relativamente incapazes? Cuidado. São se o vício for incapacitante. Tem que ser incapacitante. Se você tem aí uma pessoa que é um alcoólatra, um alcoólico, né, que é o termo mais correto, um alcoólico,
Se ele bebe, mas esse alcoolismo não gera incapacidade, ele continua trabalhando, continua respondendo por si, continua fazendo seus negócios jurídicos tudo certinho e tudo mais, não está botando ninguém em risco, né? Esse alcoolismo não gera incapacidade. Ele continua sendo plenamente capaz. O cuidado que você tem que ter na hora de analisar a questão é: esse alcoolismo ou esse vício em droga, ele é incapacitante, faz com que essa pessoa cause um sério prejuízo para ela mesma, não tenha discernimento do que está fazendo? Sim, aí nesse caso é uma pessoa relativamente incapaz, que vai ter que ser interditada, tem que ter uma ação e tudo mais, tá? Quem mais? Aqui é um outro ponto de atenção. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tinha também que os deficientes, pessoas com deficiência mental, eram também incapazes relativamente. Agora não. Agora não é a deficiência que é entendida como incapacitante. É o fato da pessoa não conseguir responder por ela mesma, não conseguir exprimir a sua própria vontade. E não a deficiência. Às vezes a pessoa é uma pessoa com deficiência, mas ela tem total discernimento do que está fazendo, ela sabe exprimir sua vontade com tranquilidade, a deficiência dela não interfere em nada. Então, não tem problema. Ela não é incapaz. Agora, se ela tiver qualquer questão, seja uma deficiência, seja uma doença, seja uma internação para fazer uma cirurgia, a pessoa vai ficar lá sob anestesia. Ela vai ter uma causa transitória que ela não vai conseguir expressar sua vontade. Nesse caso, durante esse intervalo, ela é relativamente incapaz. Então, qualquer enfermidade ou qualquer situação que a pessoa fique transitória ou permanentemente incapacitada de exprimir sua vontade, ela é relativamente incapaz. Não confunda isso com deficiência. As questões gostam de tentar te confundir. Porque tem muito preconceito, a gente já tem de nosso senso comum associar deficiência com incapacidade, e aí a gente fica doido para responder isso. A chance de você errar é muito grande porque deficiência não é sinônimo de incapacidade na vida civil. Tá? Você tem que tomar cuidado para ver se a questão está dizendo que aquela deficiência impede que aquela pessoa expresse a sua vontade. Aí sim, aí nós estamos diante de uma pessoa que é relativamente incapaz. Se não, não. E por último, os pródigos. O que é pródigo? Pródigo é aquele gastador, né? Aquela pessoa que está desfazendo de todos os seus bens, de todo o seu patrimônio, de forma indiscriminada, sem consciência do que está fazendo, alguma doença, né? Pessoas viciadas em compra, por exemplo. Hoje nós temos aí um grande problema do superendividamento. Tem muita ação sobre superendividamento, porque são pessoas que acabaram se viciando em gastar, em comprar, né? E acabam comprometendo todo o seu patrimônio, o patrimônio da sua família. Nesse caso, nós também estamos diante de um caso de pessoa relativamente incapaz. Uma coisinha importante para vocês entenderem, que nesses casos aqui, para você ter a incapacidade propriamente, é preciso uma decisão judicial. É preciso entrar com uma ação de interdição que vai dar aí um curador para gerenciar a vida civil dessas pessoas. Já que no absolutamente incapaz e no relativamente incapaz, não, né? É um critério de idade, é um critério que não precisa de um controle judicial. Mas esses outros casos aqui precisam de um controle judicial. O absolutamente incapaz, ele sempre é representado. O relativamente incapaz, ele é assistido, tá? Porque ele participa também. Aqui, ó, a vontade do incapaz é relevante, mas precisa ser complementada, não é feita sozinha, é complementada,
tá bom? Agora aqui não. No caso do absolutamente incapaz, a vontade dele é irrelevante. Quem manda é o representante, né? E aí nós só temos um caso de incapacidade absoluta, que é o menor de 16 anos, tá bom? E aí vem um outro tópico, que é a emancipação. O que é a emancipação? E é também bastante cobrado. A emancipação é eu adiantar a capacidade civil absoluta. Então só serve para quem? Só serve para os critérios de idade. Só serve para o maior de 16, tá? Tem que ser aquela pessoa que está entre 16 e 18 anos. Por quê? O absolutamente incapaz, aquele que está menor de 16, ele não pode ser emancipado. Eu só posso ter emancipação aqui, ó, nessa faixa, entre 16 e 18 anos. E o que é emancipação mesmo? É eu pegar uma pessoa que era relativamente incapaz, está lá com seus 16, 17, quase 18 anos, e civilmente essa pessoa passa a ser considerada absolutamente capaz. Responder ele sozinho, civilmente, pelos seus atos. Quais são os casos que gera a emancipação? E aí nós temos três classificações: a emancipação voluntária, a judicial e a legal. Voluntária porque vem da própria vontade das partes. Judiciária porque eu preciso da manifestação do juiz, do Estado juiz, para poder garantir essa emancipação. E legal é porque a própria lei vem da lei, a própria lei diz que aquela pessoa já é emancipada. Na voluntária, é assim: tem que ter a vontade dos pais. E é os pais mesmo, tá? Os pais, o pai, a mãe tem que ir lá no cartório junto com o jovem para poder fazer essa emancipação. Faz lá uma certidão de emancipação, todo mundo declarando sua vontade, que estão de pleno direito e tudo mais. Aí você fala, e se um dos pais não quiser? Porque se eu tiver. Tudo bem, na falta de um, de repente é mãe solteira, o pai faleceu ou é desaparecido, ninguém sabe, né? Nesse caso, só a vontade da mãe e do jovem resolve o problema. Agora, quando eu tenho os dois pais, os dois têm que manifestar a vontade. E quando acontece de um dos pais não querer? Um quer, aceita a emancipação, mas o outro pai não quer. Aí não tem jeito, aí tem que ir para a judicial. Aí tem que ir para a judicial, é o juiz que vai decidir sobre a emancipação ou não. E olha que eu falei pais, porque quando não for pais, de repente o jovem é criado pelos avós. Os avós têm a guarda, né, que a gente fala, ele é o tutor desse jovem. Nesse caso, a vontade do avô, a vontade do tutor, quem seja, não interessa. Tem que ir aí só no caso judicial. Então, no caso do tutor, todo mundo pode querer, só que a emancipação vai ter que ser feita na via judicial, certo? E os casos legais, que são esses que aparecem, que estão previstos na lei. Primeiro é pelo casamento. Então, se o jovem lá, menor de 18 anos e maior de 16, casou, ele automaticamente já é emancipado civilmente. Não precisa mais de representação. E por que eu falei que não pode ser menor de 16? Porque hoje em dia não pode mais haver casamento de menores de 16. Até uns anos atrás era possível, né? E era comum na nossa sociedade ter aí jovens, meninas de 14, 15 anos casando aí. E aí, em tese, já era emancipada, já era maior do ponto de vista civil. Hoje já não é mais permitido, depois, né, depois de 2019, ó, pra você ver, recente pra cá, a lei não permite mais o casamento de pessoas menores de 16 anos. Então, eu só posso pensar em emancipação pelo casamento para pessoas maiores de 16 anos. Outro exemplo, o emprego público. Outro caso legal é um emprego público efetivo, seja concursado ou não, né? Seja por outra forma de nomeação. Adquiriu o emprego público, o jovem lá, 16, 17 anos, foi contratado pelo setor público, ele já é considerado emancipado do ponto de vista legal. Tá? Outro exemplo também, colação de grau. Se formou na faculdade, colou grau na universidade
com menos de 18 anos, entre 16 e 18 anos, também é considerado emancipado. Na prática, isso praticamente não acontece, né? É muito raro isso acontecer. Mas se acontecer, é plenamente possível de acordo com a lei. E um outro exemplo que é bem possível acontecer, que é esse do jovem, ele adquirir estabelecimento civil ou comercial. Ou seja, ele tem renda própria. Ele consegue ter renda própria, ele já trabalha, ele já tem renda própria. Ele já pode ser considerado emancipado? Sim. Um exemplo prático. O menino há 16 anos, a menina há 16 anos, começa a trabalhar com programação. Ela gosta muito de computador, trabalha com programação. Vem uma empresa e contrata ele, contrata ela para poder trabalhar lá, fazer os jogos, fazer os programas. E ela começa a ter renda própria, capacidade de se autossustentar. Já é considerado emancipado? Sim, é considerado emancipado. Ou seja, desde que tenha autonomia financeira. Só que veja que todos esses casos têm que ser maior de 16 anos, tá bom? Não vai cair em pegadinhas de prova não, tá certo? Quando que acaba a personalidade civil da pessoa natural? Com a morte. Em regra, com a morte. Então, morreu, acabou a personalidade. Já não pode ser mais titular de direitos e obrigações. Passa para quê? Todos os bens e todos os direitos e obrigações daquela pessoa morreu, é transferido automaticamente para os seus herdeiros. Né? É transferido automaticamente para o espólio, que a gente chama. Né? E aí vai ter um inventário, o inventariante é quem vai representar, enfim, mas vai ser transferido automaticamente para os seus herdeiros. Então, o herdeiro, ele herda a partir da data e hora da morte. Morreu, tá lá na certidão de óbito. Morreu tal dia, tal hora, naquele dia, naquele horário, os herdeiros já são proprietários de todos os direitos e obrigações do dono da herança, né? Da pessoa que faleceu, do decujus. Então, quando é que acaba o direito de personalidade? Com a morte. E o que é morte para o direito? Aí a gente vai lá na medicina ver qual que é o conceito de morte. Morte é a morte encefálica, é quando já não tem mais atividade cerebral. O coração pode estar batendo, o corpo ainda pode estar respondendo de alguma forma biologicamente, só que se já houve a morte cerebral, é a partir do momento que foi decretada a morte cerebral é que é considerado morto do ponto de vista biológico, tá? Isso é o mais comum, né? A morte como sendo a extinção da pessoa natural. Só que tem um caso quando você não pode dar certeza absoluta se a pessoa morreu. Tem casos em que você não consegue dar certeza que a pessoa morreu, porque de repente ela está desaparecida, porque de repente ela sumiu, você não sabe onde ela está. E aí eu tenho duas situações. A situação que eu tenho quase certeza que a pessoa morreu, e tem aquela situação que eu não tenho certeza que ela morreu, mas ela sumiu e nunca mais deu notícia. No primeiro caso, é o que a gente chama de presunção de morte. Quando é aqueles casos que é extremamente provável que a pessoa morreu. Por exemplo, ela foi viajar, pegou o avião e o avião caiu no meio do mar. A probabilidade dessa pessoa ter morrido é muito grande. Mesmo que eu não encontre o corpo, mesmo que haja buscas, não encontre o corpo, a probabilidade é muito grande. Então, nesse caso, eu tenho uma situação de probabilidade alta de morte. Então, o juiz ele declara a morte, né? Existe uma declaração de ausência. E aí, é a partir daquele momento da declaração de ausência que eu tenho a morte juridicamente falando. Né? Então, uma pessoa que caiu com um avião no mar, que foi escalar o Everest, subiu e não desceu, nunca mais desceu, mas não encontraram o corpo dela lá por causa de uma nevasca ou qualquer coisa nesse sentido. Então é extremamente provável. Ou numa situação de guerra, a pessoa foi um jornalista que foi fazer a cobertura de uma guerra lá e desapareceu na guerra. Então é muito provável a situação de morte, tá certo? E nesse caso da guerra, ainda tem um período que tem que ser esperado, né? Que é 2 anos. Se 2 anos essa pessoa não. 2 anos depois que terminou a guerra,
a pessoa não apareceu, ela é declarada morta, tá certo? E o outro caso é quando a pessoa simplesmente desaparece. Não é uma situação de probabilidade de morte, mas ela sumiu e ninguém mais e nunca mais deu notícia. Aí nesse caso tem um procedimento longo que demora anos aí, pelo menos uns 10 anos, para poder declarar a ausência dessa pessoa. Então aí tem que ter todo um processo de declaração de ausência, que aí cai menos nos nossos concursos, então eu não vou me estender aqui não, tá certo? Então, vamos terminar esse segundo bloco, e aí no terceiro bloco a gente finaliza o assunto de hoje e faz alguns exercícios.